Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a função afim, que é um tipo de função muito presente no nosso dia a dia e que será muito importante no nosso estudo, ok? Anteriormente a gente já viu o conceito inicial de função, agora a gente vai estudar a função afim, certo? Então, para a gente estudar a função afim, primeiramente vamos começar aqui com esse exemplo que diz o seguinte: em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear 15 litros por minuto. Essa bomba é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada ao encher. Então, o que diz aqui? Que a capacidade da bomba é de 15 litros por minuto. Então, a cada minuto, essa bomba vai bombear 15 litros de água. E que ela vai ser ligada quando o reservatório já vai ter 250 litros de água, certo? Ela é ativada sempre que o reservatório tem 250 litros de água. Então, a gente já pode montar uma fórmula para calcular a quantidade de água desse reservatório baseado na quantidade de tempo que essa bomba passa ligada. Por exemplo, se nós chamarmos de Y a quantidade de litros de água desse reservatório, então o Y vai ser igual, isso em um determinado, para uma determinada quantidade de minutos que essa bomba passa ligada. O que nós teremos? Se são 15 litros por minuto, então eu vou chamar a quantidade de minutos que eu não conheço de X. Então vai ficar, para saber quantos litros ela vai bombear, é só eu multiplicar pela quantidade de minutos que ela passa ligada. Então ficaria 15 vezes X. E somar com a quantidade de água que já tem dentro desse reservatório, que é o que? 250. Então, essa fórmula aqui, pessoal, é suficiente para mim calcular a quantidade de água desse reservatório baseado na quantidade de minutos que a bomba passa ligada. Isso supondo que enquanto ela está sendo cheia, não está sendo retirada nenhuma quantidade de água dele, ok? Então, isso aqui é o que nós chamamos de função afim. Isso aqui nada mais nada menos é do que uma função afim, que a gente já vai ver a definição. Então, uma função f de R em R, por que de R em R? Porque é de um número real em um número real. Então, a gente está trabalhando aqui com números reais. Que a todo número x pertencente aos reais associa um número ax mais b com a e b reais é chamada função afim, certo? Então, para todo x pertencente aos reais, ele associa um número ax mais b com a e b pertencente aos reais. Então, nada mais nada menos é do que o x em ax mais b. Então, em outras palavras, a definição geral ficaria f de x igual a ax mais b, ou simplesmente, em vez de utilizar o f de x, eu posso utilizar o y. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu posso escrever f de x igual a ax mais b, ou posso escrever simplesmente y igual a ax mais b. Então, nós chamamos isso aqui de função afim. E quem é esse a e quem é esse b? Esse a e b nós chamamos eles de coeficientes da função. O a é o coeficiente que está associado à variável x, certo? E o b é o coeficiente que a gente chama de termo independente. O a vai depender aqui, vai estar atrelado a nossa variável x, e o b vai ser o nosso termo independente, ok? Então, exemplos aí de função afim. Eu posso ter f de x igual a x menos 5. Quem são, nesse caso, os coeficientes dessa função? O a vai ser sempre o número que está acompanhado da variável, certo? Então, se essa variável apareceu aqui sozinha, somente o x, significa que o valor do a é 1. Por quê? Porque eu não preciso escrever aqui uma vezes x, que eu sei que uma vezes x é o próprio x. Então, nesse caso aqui, quando o x aparece só, o valor do a é igual a 1. E o valor do b, nesse caso, vai ser igual a menos 5, porque aqui, como está menos, então o valor do b, nesse caso, vai ser igual a menos 5. Aqui no segundo exemplo, g de x igual a 2x mais 1,5. Isso aqui também é uma função afim. Nesse caso, o valor do a, o valor que está acompanhado do x é 2, então tem o a igual a 2. E o valor do b, que é o termo independente, nesse caso é 1,5. Já que o sinal aqui é mais, então esse valor aqui do b é positivo. Aqui na função h de x igual a menos 2 quinto de x mais 12, isso também é uma função afim. Com o b, aliás, o a sendo esse valor que está acompanhado do x, então já sei que o valor do a é igual a menos 2 quintos, e o valor do b é igual a 12, porque o meu termo independente aqui é 12.
E aqui nessa função m de x igual a menos x, isso também é uma função afim. O valor do a é o número que está acompanhado do x, como eu tenho um menos aqui, ó, eu sei que o a vai ser igual a menos 1. E o b, não está aparecendo nenhum termo independente aqui, né? Isso, nenhum número sozinho, já que os meus coeficientes são os números que aparecem na função. Como não aparece nenhum número sozinho, nenhum termo independente, eu sei que o valor do b vai ser igual a 0. Então, se eu tenho só o x aqui, eu vou ter apenas o valor do a, que nesse caso é menos 1, e o valor do b vai ser igual a 0. Ok? E a função afim ela pode ser classificada de acordo com os valores dos seus coeficientes em 3 tipos. Quais são? A função linear, que diz o seguinte: quando temos b igual a 0, nós chamamos essa função afim de função linear. Então, sempre que o valor do b for igual a 0, ou tiver uma função desse tipo, f de x igual a ax, sem aparecer o valor do b, significa que o valor do b é 0, e eu posso chamar isso de função linear. Okay? Então, exemplos, posso ter f de x igual a 2x, f de x igual a menos 2/3 de x, então isso aqui são funções lineares. Além de ser uma função afim, ela é também uma função linear, ok? E quando eu tenho o valor do b igual a 0 e o valor do a igual a 1, nós temos o que nós chamamos de função identidade, certo? Então, sempre que o valor do a for 1 e o valor do b for 0, nós temos uma função identidade. Então, está aqui, ó, a função identidade vai ser sempre desse formato, f de x igual a x, ok? E nós temos ainda a função que nós chamamos de função constante. O que seria essa função constante? Quando o coeficiente a é igual a 0. Então, se eu tiver o coeficiente a igual a 0, eu vou ter simplesmente o termo independente aqui na minha função. Então, eu chamo isso de função constante. Exemplos, f de x igual a 2, f de x igual a menos 2/3. Por que ela é uma função constante? Porque eu tenho apenas esse termo independente e para qualquer valor de x, eu vou ter sempre esse resultado aqui, sempre esse valor, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. No exemplo 1 aí diz o seguinte: João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada. Essa bandeirada, pessoal, é um valor fixo que é cobrado independente da distância da corrida. E R$ 1,30 por quilômetro rodado, certo? Ao percorrer 25 km, quanto João pagou ao motorista? Então, vamos responder a primeira pergunta. Quanto ele pagou? Eu sei que é cobrado R$ 4,50 pela bandeirada, que isso é um valor fixo, que não vai ser alterado, independente da quantidade de quilômetros que seja rodado na corrida. E ele vai pagar ainda mais R$ 1,30 por quilômetro rodado. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte: multiplicar esse valor por quilômetro pela distância. Se a distância foi de 25 km, então vou multiplicar 25 vezes 1,30. Então, vou ter 25 vezes 1,30 mais o preço da bandeirada, que é R$ 4,50. Então, vou ficar com 25 vezes 1,30 mais R$ 4,50. Multiplicando 25 vezes 1,30, eu vou encontrar R$ 32,50 mais os 4,50. Somando tudo isso, eu vou obter um valor igual a R$ 37. Então, nessa corrida aí, o João pagou um valor de R$ 37. Só que a questão ainda aqui é que nós escrevamos uma função que permita calcular o valor da corrida para qualquer distância. Então, o valor dessa corrida pode ser calculado por uma função afim. E vai ficar da seguinte maneira. Só a gente observar esse esquema que nós fizemos aqui para encontrar o valor da corrida. Nós temos que o valor dessa corrida vai ser f de x igual a 1,30 vezes x. Esse x vai ser o que? A quantidade de quilômetros, pode ser 25, como nesse caso, pode ser 50, pode ser 100, 10, certo? Então, como esse valor vai ser variável, nós vamos chamar ele de x. Então, o valor do quilômetro por quilômetro é 1,30, vai ficar 1,30 vezes x, mais o valor da bandeirada, que é 4,50. Eu coloquei aqui só 4,5, porque vai dar a mesma coisa, certo? Então, isso aqui é a função que vai me permitir calcular o valor dessa corrida para qualquer distância percorrida. No exemplo 2, está pedindo para escrever uma função afim na forma f de x igual a x mais b, sabendo que, letra A, sabendo que os coeficientes são a igual a 2 e b igual a menos 5. Então, se eu tenho os dois coeficientes, é moleza escrever essa função. Como é que é o formato que ele quer? f de x igual a x mais
B. Então, é só substituir onde tem A, eu vou colocar 2, e onde tem B, eu vou colocar menos 5, que são os valores fornecidos na questão. Então, vai ficar f de x igual a, substituir aqui ó, o A por 2, o valor do A é 2, então aqui vai ficar 2 vezes x, mais, quem é o valor do B? Menos 5, então vai ficar mais menos 5, eu vou ter que fazer esse jogo do sinal aqui. Então, repito, f de x igual a 2x, mais com menos é menos, então vou ter menos 5. Logo, a função nesse caso é f de x igual a 2x menos 5. B, f de menos 2 é igual a 8 e b igual a 0. Nesse caso, eu só tenho o valor de um coeficiente, que é 0, o valor do b, não é isso? E tenho que, para o f de menos 2, o valor dessa função vai ser igual a 8. Então, vou ter que descobrir quem é o valor do a para poder escrever essa função, não é isso? Como é que eu vou descobrir esse valor do a? Quem é a minha função afim? É f de x igual a x mais b. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, ó, que o f de menos 2, certo? É igual a 8. Só que aqui eu não tenho o valor do a, né? Mas eu tenho o valor do x, que nesse caso é menos 2. Então, onde tem o x aqui, eu vou substituir por menos 2. Vai ficar a vezes menos 2 mais... Eu tenho também o valor do b, que nesse caso é 0. Então, onde tinha o b aqui, eu vou colocar o 0. Então, ficou da seguinte maneira. F de menos 2 é igual a vezes menos 2, que é o valor do x, mais 0. Só que eu sei que o f de menos 2 é quanto? 8, não é isso? Então, aqui onde tem o f de menos 2, eu vou substituir por 8. Então, vou ter 8 igual a vezes menos 2 é igual a menos 2a. Mais 0, esse 0 eu não preciso mais escrever porque ele não vai influenciar, certo? Então, eu fiquei com 8 igual a menos 2a. Esse menos 2 está multiplicando, vai passar dividindo, não é isso? Então, eu vou ficar com a igual a 8 dividido por menos 2. Olha, ele estava aqui multiplicando, passou para cá dividindo. Só que eu já inverti os dois lados. Então, a é igual a 8 dividido por menos 2, mais com menos já sei que o resultado vai ser menos, né? Então, 8 dividido por menos 2 é igual a menos 4. Nesse caso, eu achei o valor do a, que é menos 4. Se eu já tinha o valor do b, que é 0, já encontrei o valor do a, que é menos 4, eu já posso escrever a função afim, não posso? Vai ficar f de x igual a, onde tem o a, eu coloco menos 4, então vai ficar menos 4x, mais onde tem o b, eu coloco 0. Então, ficou menos 4x mais 0. Logo, eu posso omitir esse 0, né? Isso vai ficar o quê? F de x igual a menos 4x. Então, essa é a função afim para esse caso. Agora, o exemplo C me diz o seguinte. Deixa eu só apagar aqui esse risco que eu fiz, certo? Prontinho. Então, ele diz o seguinte aí, o exemplo C. F de 1 é igual a 4 e o f de 3 é igual a 8, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar a minha forma da função afim, que é f de x igual a x mais b, e vou substituir esses valores, começando com o f de 1. Então, vou ficar com f de 1 igual, onde tem o x, eu vou substituir pelo 1. Então, vai ficar a vezes 1 mais b. Só que eu sei que o f de 1 é igual a 4. Então, aqui onde tem o f de 1, eu só vou substituir por 4. Então, vou ficar com 4 igual a vezes 1, é o próprio a, mais b. Então, só organizando aí, mudando de lado, eu vou ficar com a mais b igual a 4. Só troquei aqui os lados. O a mais b estava depois da igualdade, botei antes, o 4 estava antes, coloquei depois, certo? Então, por isso que eu não troquei os sinais, se eu inverti os dois lados. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui, que o a mais b é igual a 4. Vamos usar agora o f de 3, certo? Onde tem x, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar f de 3 igual a vezes 3 mais b. Como o f de 3 é igual a 8, então aqui antes da igualdade vai ficar 8 igual a vezes 3, 3a mais b, certo? Fazendo o mesmo processo que a gente fez aqui, trocando de lado, fica 3a mais b igual a 8. Tenho agora isso aqui. Se eu tenho essas duas equaçõezinhas, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou ter que montar um sistemazinho de equações e resolver ele. Como é que eu monto esse sistema? Ó, tem que a mais b é igual a 4, porque 3a mais b é igual a
8. A gente vai resolver aqui pelo métodozinho da adição. Só que para resolver isso, ó, vamos observar quem é aqui a variável que está sozinha, nesse caso é o b, né? Nas duas equações eu tenho só o b em cima e só o b embaixo, só que para resolver eu teria que ter um positivo e outro negativo. Então, para fazer isso, eu vou multiplicar essa equação de cima, poderia ser a de baixo também, ia dar o mesmo resultado, certo? Mas a gente opta sempre por multiplicar, que parece mais simples, certo? Então, vou multiplicar de cima por menos 1 para inverter o sinal aqui. Então, vou ficar com menos a, era positivo, ficou negativo. O b era positivo, ficou negativo. O 4 era positivo, também ficou negativo. Agora é só a gente fazer a somazinha aqui, ó. Cada termo correspondente. Quem tem a com quem tem a, quem tem b com quem tem b e quem é o termo independente com o termo independente. Então, somando 3a mais menos a, ou menos a mais 3a, são sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 3 menos 1 fica 2, não é isso? E como o maior aqui é o 3, ele é positivo, eu sei que vai ficar 2a positivo. Esse b, como tem um negativo e outro positivo, ó, quando eu somar vai dar 0, então já esqueço ele. Então, vou ficar com 2a igual a menos 4 mais 8, eu também vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vai ficar 8 menos 4, que é 4 positivo, já que o maior é o 8 e ele é positivo. Então, tenho aqui 2a igual a 4. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ficar com a igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Então, já encontrei aqui o valor do a. Falta encontrar quem? O valor do b. Para encontrar o valor do b, o que eu vou fazer? Pegar essa equação mais simples aqui, que é a mais b igual a 4, e substituir o valor do a por 2, que é o que eu acabei de encontrar. Então, vai ficar da seguinte maneira. A mais b é igual a 4, não é isso? Onde tem o a, eu vou substituir pelo 2. Então, vou ficar com 2 mais b igual a 4. Esse 2 está aqui positivo, eu vou levar ele para o outro lado da igualdade, trocando o sinal, ele vai ficar negativo, né? Se ele está positivo, mudou de lado, então vai ficar b igual a 4, que já estava lá, menos o 2, que era positivo, mudou de lado, fica negativo. Então, b é igual a 4 menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. Pronto, encontrei também o valor do b. Se eu tenho que o valor do a é 2 e o valor do b também é 2, para concluir e montar a minha função afim, que é o que se pede, eu vou pegar a forma geral da função afim, f de x igual a x mais b, e substituir os valores de a e b pelos que eu encontrei. Então, vai ficar f de x igual a, onde tinha o a, substituir pelo 2, que é o valor que eu encontrei, onde tinha o b, também substituir pelo 2, que é também o valor que eu encontrei. Então, essa função afim vai ficar f de x igual a 2x mais 2. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido e até a próxima.